o presidente da Federação Alagoana de Futebol já está linkado aqui conosco, Clebson. Sim. E vamos fazer esse bate-papo aí com ele, falando sobre as novidades da federação e também do Alagoano 2025. Agora é hora da gente falar e receber o presidente Felipe Feijó, da Federação Alagoana de Futebol, a FAF, que inclusive, né, reeleito aí, agora 2025, vai continuar realizando um excelente trabalho. Já está com a gente aqui na tela, o presidente. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Opes Esporte, na tela da TV Opes Canal 10. É um prazer receber o senhor por aqui, parabenizar pelo trabalho que vem realizando à frente da federação, com toda a equipe, com toda a chapa eleita mais uma vez, e é bom demais ter pessoas que se preocupam com o esporte e principalmente com o futebol. Se falando aí do futebol alagoano, que precisa cada vez mais ficar mais forte e mostrar também que o futebol de Alagoas, o Nordeste, é forte. Presidente, a gente vai iniciar o nosso bate-papo, que a gente agradece, sabemos que o senhor está nos dando essa oportunidade, claro, participar aqui com o nosso programa Opes Esporte, iniciar falando sobre o Alagoano, que já está aí, batendo na porta. Abra aí a sua primeira rodada, ou seja, já no sábado, lá na cidade ribeirinha, com Penedense e Murici. O que hoje traz para o futebol alagoano essa primeira rodada e, claro, depois dos trabalhos realizados com o senhor à frente da Federação Alagoana de Futebol, que a gente vai trazer algumas pautas daqui a pouco, o senhor também vai respondendo como o senhor preferir, tá? O que significa aí mais um ano à frente da Federação Alagoana e realizando esse trabalho fantástico e agora com a estreia, infelizmente, né, uma das equipes desistiu, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, da abertura do Alagoano, sábado, lá na cidade ribeirinha, presidente. Primeiro, agradecer pelo espaço. É um prazer para mim também estar falando com vocês e estar tendo a oportunidade de participar do programa. E campeonato estadual é aquela coisa, né? Isso de competição, a gente já são alguns anos à frente, mas a gente sempre tem uma expectativa de que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível, que o campeonato seja um campeonato melhor do que foi o campeonato passado. Infelizmente, esse ano, a gente tinha planejado, como aconteceu no ano passado já, a partida de estreia ser entre o campeão da primeira divisão e o da segunda divisão. Aconteceu lá em Penedo ano passado. A ideia é que acontecesse no Repeté esse ano e quis o destino que a estreia acontecesse em Penedo novamente esse ano. Então, até o pontapé inicial, a gente espera que, depois disso, tem tudo que acontece antes para a bola poder rolar, né? E depois que a bola rola, dá aquele alívio e a gente espera que as coisas acabem transcorrendo da maneira que a gente planejou. Que o campeonato comece, termine e que no final consiga ser campeão aquele que joga o melhor futebol dentro de campo. Então as expectativas são essas, no final do dia a gente tem uma grande competição. Muito bem. Ô presidente, essa desistência do time do Igaci, depois de 15 anos, lutar na segundona, que não é fácil, sair da segunda, chegar à elite do Alagoano, agora os times que estavam aí, depois do arbitral, já preparados, já concentrados, sabendo que ia pegar o time do Igaci, que seria uma forte equipe, os jogadores do Igaci trabalhando, contratos assinados no mínimo de 3 meses, que sabemos disso, né? Mas, como o senhor citou, que a estreia seria do Alagoano, o campeão da primeirona e o campeão da segundona, seria no dia 11, né? No próximo agora, que seria em Maceió. O que significa essa desistência do time do Igaci, lamentável para o torcedor da cidade de Igaci, para o torcedor alagoano, do futebol alagoano se falando, né? E até porque não é só Alagoas que tem conhecimento disso. É lamentável, não deixa de ser, não sabemos ainda os motivos, entramos em contato com o presidente Pedro Paulo do Igaci, nosso amigo inclusive, não obtivemos resposta até o momento, mas é triste saber disso, que agora os times vão avançando aí no Alagoano, ganhando 3 pontos para o WO, que pode ser, né, vantajoso para os clubes que iriam jogar aí com o time do Igaci. No final, acho que perde a coletividade como um todo, né? Acho que perde a competição. Perde os atletas que estavam lá treinando, perde a cidade, que vai deixar de ter a atração de ter o campeonato depois de alguns anos, 15 anos depois, volta à primeira divisão. E pra gente acaba que é meio impensado, né? A gente nunca cogita a possibilidade de uma equipe ter a possibilidade de jogar a primeira divisão e vir a desistir. Então, do nosso lado, a gente tenta criar as condições para que as competições ocorram, seja a primeira divisão, seja a segunda, seja as competições amadoras. A gente tem trabalhado incansavelmente para criar condições.
mas fica difícil a gente lidar no dia a dia, nos pormenores de cada clube. Então, infelizmente aconteceu lá o problema que aconteceu em Igaci. A gente lamenta, fica triste, obviamente, apesar de entender do lado de todo mundo. A gente só tenta sempre aprender, sempre que as coisas acontecem, né? Eu falo sempre dos regulamentos, eles não são imutáveis. A gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando à medida que as coisas vão acontecendo. E acho que fica mais um aprendizado para a gente repensar a possibilidade de, com um prazo mínimo, a gente poder chamar um outro clube para não ficar com o campeonato desfalcado, para, porventura, não acontecer o que aconteceu esse ano, da gente não ter uma luta pelo rebaixamento, que no primeiro momento pode ser vantajoso para as equipes, mas, sem dúvida nenhuma, isso se torna um desafio de ter o mesmo nível de investimento, o mesmo nível de competitividade na competição, se você não briga mais para não cair. Então, acho que é um grande desafio desse ano que a gente vai ter que enfrentar. No final das contas, de tudo que a gente podia fazer, eu acho que a decisão mais acertada era trazer segurança jurídica para a competição e foi isso que foi feito. Agora é ver como é que vai se comportar isso dentro do campo. Muito bem. Presidente, o Igaci comunicou a desistência antes na federação ou pegou a federação de surpresa? Olha, pegou de surpresa. De fato, isso foi formalizado no dia 31 de dezembro, então, por mais que existissem algumas conversas do tipo e algumas informações que estavam tendo alguma dificuldade de uma forma ou de outra, mas só foi oficializado no dia 31. E de verdade eu achei que isso poderia ser superado. Então acabou sendo uma surpresa para a gente, porque, como eu falei anteriormente, né, é impensado, pelo menos na minha cabeça, de que uma equipe suba da segunda para a primeira divisão e de repente diga que não quer mais participar. Então acaba que pega de surpresa sim. Muito bem. Lamentável por conta do grupo de profissionais lá no time do Igaci, a gente conhece também o gestor de lá, o presidente, os atletas, enfim. É lamentável porque todo mundo perde com isso, como o presidente citou, e o futebol alagoano. A gente continua o nosso bate-papo aqui, presidente. Aqui com a gente tem o nosso comentarista Everton, que também tem uma pergunta aqui para o senhor. Everton. Bom dia, presidente, e seja bem-vindo aqui ao Opus Esporte. Desde já agradecer por estar participando aqui conosco. Presidente, essa desistência do Igaci resulta em, acho que, 3 anos de não participação do Igaci em competições organizadas pela federação e também uma multa de 50 mil. Após essa desistência, alguns torcedores em redes sociais, eu digo porque eu acompanhei, perguntaram por que o Zumbi não sobe. Então fica esse questionamento aí para o senhor responder, né? Foi cogitado, eu sei que teve o arbitral, tudo, mas foi cogitado em algum momento o Zumbi, subir para a Série A do Alagoano? Como eu falei anteriormente, né, os regulamentos eles vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Acontece que no ano de 2009, se não me engano, aconteceu um fato parecido. O Igaci se manteve na primeira divisão e o CSA foi rebaixado. E aí, no ano subsequente, o Igaci também decidiu não participar da primeira divisão. E aí ficou aquela discussão. E aí, você chama um clube da segunda divisão ou o CSA não cai mais? Por conta disso, foi posto no regulamento que, após acontecido o arbitral, se a equipe desistir, essa equipe seria automaticamente rebaixada. E aí perdurou isso durante algum tempo. Como eu falei, é impensado para a gente que uma equipe viesse a desistir de participar da primeira divisão depois de acontecido o arbitral. Então, o regulamento dispõe dessa maneira. E aí, como eu falei anteriormente, é óbvio para a gente, talvez a melhor solução fosse completa o campeonato e não joga com um campeonato desfalcado. Mas do ponto de vista da segurança jurídica, a gente já está rasgando o regulamento. E aí eu acho que a gente gera insegurança para a competição. No final, você poderia ter uma equipe que porventura viesse a ser rebaixada que não fosse o Zumbi, que viesse a questionar, o torcedor que viesse a questionar o não cumprimento do regulamento. Então, em discussão, a decisão mais acertada, pelo menos do nosso ponto de vista, foi manter a segurança jurídica da competição e aguentar o prejuízo desportivo nesse primeiro momento, mas ficando com o aprendizado, obviamente, de corrigir isso para os anos subsequentes. Presidente, veja só, teve aí na segunda divisão a desistência do time do São Domingos, né? Depois de ter sofrido uma goleada do próprio Igaci, que iniciou a competição da segundona, com derrota para o Guarani Alagoano, não foi? Isso. O time do Igaci deveria ter repensado essa situação, até porque ter uma administração como o senhor está tendo aí na Federação Alagoana, que inclusive a gente volta a parabenizar, também pela FAF TV e as transmissões, né, de 2024, na Copa Alagoas, no Alagoano, fantástica. De onde surgiu aí essa coragem, essa ideia, a força de vontade de mostrar cada vez mais o futebol alagoano com a FAF TV?
a gente tem o desafio de tentar gerar recursos para a competição, né? E no final, vocês estão do lado de vocês aí fazendo TV e vocês sabem que a gente consegue gerar dinheiro com aquilo que a gente mostra, né? Então, a ideia era a gente tirar o campeonato do escuro. No primeiro momento, para as competições profissionais, da gente levar aqueles jogos que a cultura era de fazer um jogo de rodada em TV aberta e aí os outros jogos ficavam todos escondidos. Então, a ideia era a gente levar esses jogos para o torcedor. De certa forma, a gente gera uma credibilidade para a competição, porque hoje, quando acontece qualquer coisa num jogo, todo mundo está com o telefone na mão e os comentários acontecem ali em segundos, né? Então, a gente entendia que gerar credibilidade para a competição, você deixar os jogos todos visíveis, e isso foi se ampliando para o restante das competições amadoras, porque a gente sabe quanto é importante para os atletas que estão ali em fase de desenvolvimento, que eles tenham a possibilidade de ser visto. Ser visto não só pelos outros clubes do estado, mas hoje por qualquer clube de qualquer lugar do mundo consegue ver aí todas as nossas competições e acompanhar qualquer atleta que porventura tenha sido indicado. Então, a gente entendia que a gente precisava fazer isso, fazer esse investimento, sair desse normal na época, que era fazer só os jogos da TV aberta, e eu acho que foi um sucesso. Acho que é um caminho sem volta, acho que todas as federações hoje usam seus canais, até porque o mundo também mudou muito, né? De lá para cá, as coisas evoluíram, o modo de consumir, não só futebol, mas de consumir notícias, de consumir entretenimento mudou demais e a gente tem que se adaptar a esse novo momento se os estaduais não quiserem ficar para trás, o futebol local, o futebol das federações não quiserem ficar para trás. Muito bem. Presidente, eu até peço desculpa aqui, a gente não ter desejado já um feliz ano novo, né? Até porque a gente está iniciando ainda. E para 2025, com o presidente Felipe Feijó na Federação Alagoana de Futebol, o que o torcedor de Alagoas pode esperar, presidente? Olha, da nossa parte não falta empenho nunca para a gente tentar fazer o melhor, né? Os desafios são grandes, mas, como eu digo, a gente gosta de se nivelar por cima, ver bons exemplos e tentar replicar, adaptar da nossa realidade, obviamente, né? Então, a gente vem, o futebol é muito cíclico, a gente vem de anos que chegamos a disputar a Série A, com anos que brigamos com rebaixamento, mas eu digo sempre que a gente inicia o ano tentando elevar o nível, né? Tentando fazer com que as nossas equipes subam, que o CSA suba, que o Perendense possa brigar para subir, o Ventura subir, que o Asa suba. A gente tem um componente a mais, que é bom para a gente, que é ter 4 times jogando a Copa do Brasil esse ano, por conta do desempenho do CRB na Copa do Nordeste do ano passado. Então a gente quer ganhar mais espaço no cenário nacional, a gente quer ter possibilidade de arrecadar mais, de distribuir mais dinheiro, de aumentar o nível do nosso futebol, da nossa competitividade. Acho que a gente é uma federação pequena, de um estado pequeno, mas que consegue se posicionar muito bem a nível nacional e a nível nordeste. A gente briga com os grandes centros nordestinos, a gente fica bem posicionado. Nesse intuito sempre de tentar fazer mais com menos e de tentar se nivelar por cima, de ver bons exemplos e segui-los. A gente não inventa a roda. Então, empenho da nossa parte não falta para que a gente tenha um grande ano de futebol aqui no nosso estado. Presidente, você falou agora há pouco aí sobre as transmissões. Algum tempo atrás era na TV aberta ou até mesmo por algum aplicativo de transmissão de jogos. Você trazendo para o YouTube, o futebol alagoano é o futebol guerreiro, como se diz aí na federação. Ele vem para o YouTube e amplia os canais de transmissão. Já chegou a ter 3 jogos simultâneos, não só da Série A do Alagoano, mas também da Série B, também Copa Alagoas, entre as categorias de base. Isso é muito importante para fomentar o esporte, tanto no profissional quanto também nas categorias amadores. Sem dúvida, como eu falei, quando fica no escuro é complicado, né? Hoje, qualquer atleta de qualquer equipe, ele consegue ser acompanhado de qualquer lugar do mundo, por qualquer clube, olheiro, empresário, qualquer coisa do tipo. Então, acho que a gente possibilitar que o torcedor consiga acompanhar, e aí a gente tem outro viés. Nas competições amadoras, você tem famílias, você tem amigos que querem acompanhar. Então, acho que você acaba gerando valor no final das contas para o nosso produto, para o nosso futebol. O desafio daqui para frente é como a gente transformar isso em recursos, né? Como a gente rentabilizar isso. Isso que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, isso que a gente está tentando fazer numa nova etapa agora. E esse ano a federação fez uma parceria aí com a Rádio NN, a questão do NN Play Sports, a NN Play, que irá transmitir aí todos os jogos. Como é que o senhor vê essa parceria aí ao longo desses 3 anos? A gente tem expectativas altas. Acontece que no final a gente faz TV, né? Faz YouTube, mas não é o nosso negócio, né? E aí acaba que a gente sempre está procurando pessoas que pensem igual a gente, que tenham pensamentos igual a gente, que se unam ao que a gente pensa. Eu acho que a NN veio
muito com isso. Então a gente tem expectativa que eles consigam fazer melhor do que a gente fazia e essa é a promessa, esse é o nosso combinado de fazer uma grande entrega para o torcedor. Então acho que unir forças com pessoas que queiram fazer o que a gente também quer fazer é importante. Como eu falei, não é o nosso negócio, mas quando a gente não acha parceiros para fazer, a gente se encarregou ali de fazer, mas o tempo todo buscando parceiros que consigam pensar junto com a gente, consigam unir esforços e que de uma forma ou de outra a gente consegue trazer dinheiro para dentro do nosso caixa também para poder viabilizar as nossas ações. Muito bem, presidente, é bom demais, né, trabalhar com pessoas com ideias inovadoras. Só quem ganha com tudo isso é o futebol alagoano que está sendo mostrado aí para cada vez mais multiplicar aí. E muito bem. Ô, presidente, em relação aí à eliminação do Asa de Arapiraca, infelizmente na Pré-Copa do Nordeste, o time da capital, CSA, avançou ontem com resultado magro, mas o que importa são os 3 pontos e a classificação aí para a fase de grupos. E em breve a gente sabe aí quem o CSA vai pegar, né? A gente está falando do futebol alagoano, como o presidente citou, 4 equipes no Brasileirão. O que significa isso para o futebol alagoano ser visto de uma outra forma, forte, como está sendo cada vez mais, com o Penedense, primeira participação no Brasileirão, da Série D, CSE na Copa do Brasil, o Asa também na Copa do Brasil e o CRB também, o CSA, os times da capital, que fortalece cada vez mais aí em competição nacional e também no Nordestão, como vem aí o CRB, chegou a vice-campeão em 2024. O que significa isso para o futebol alagoano, presidente? Ocupar espaço no cenário nacional é importante, né? Como eu falei, as coisas que a gente faz aqui em Alagoas, elas repercutem de uma maneira mais lenta e muito menor do que nos grandes centros. Então, quando a gente tem boas participações, e aí a gente tem um exemplo de ontem, né? O Zumbi classificando antecipadamente na Copinha, no grupo que tem o Flamengo, ganhando do Flamengo. Eu tenho certeza que as pessoas passam a olhar e se perguntar o que é que estão fazendo lá em Alagoas, né? Isso volta os olhares um pouquinho para a gente. Então, esse bom desempenho do Senado Nacional, esse ocupar o espaço de uma maneira que seja bem ocupada, né? Eu tenho certeza que isso gera bons frutos para a gente, porque as pessoas passam a olhar, passam a tentar entender o que a gente faz aqui e a gente abre portas para diálogo, para conversas, para formar novas parcerias. E, além do mais, a gente se posiciona bem, né? Do ponto de vista de CBF, do cenário político nacional também do futebol. Então, acho que a gente só tem a ganhar com isso. Como eu falei, a gente tem a chance, esse ano, por exemplo, de ter o CSE jogando a Copa do Brasil. A gente normalmente só tem 3 vagas, passa a ter 4. Isso é mais visibilidade, isso é mais injeção de dinheiro, porque todas essas competições acabam trazendo dinheiro para o cofre dos clubes que conseguem fazer maiores investimentos. Então, acho que é um cenário de ganha-ganha para todo mundo. Ô, presidente, a gente, inclusive, tem uma pergunta aqui sobre o trágico acidente do atleta do Sub-17 na base do CSA. O que a federação está fazendo, o que a federação vai fazer para dar um apoio aí a esse atleta que foi interrompido o sonho de chegar ao futebol profissional do estado de Alagoas e ser aí nome conhecido, que Alagoas tem nomes e mais nomes aí, que percorreu o Brasil e o mundo até mesmo no futebol. Fato, né? Situação triste. É um sonho interrompido, um atleta promissor. E a gente lamenta demais o fato, né? Obra de Deus, ele conseguiu ficar vivo, ficar bem, ficar saudável, dentro das possibilidades que foram impostas ali no acidente. Mas a gente tem acompanhado junto ao CSA, o CSA tem falado que tem dado todo o suporte ao atleta naquilo que é possível para ele fazer. Então a gente tem acompanhado junto ao CSA e torce demais pela recuperação, pela pronta recuperação dele. E a gente se dispõe, as portas estão abertas aí para a gente tentar ajudá-lo e ajudar a família da medida que for possível para a gente também. Presidente, uma última pergunta. O estádio Rei Pelé, ontem eu vendo alguns lances após o jogo entre CSA e Maracanã, onde o CSA se classificou aí para a fase de grupos da Copa do Nordeste, tinha muita areia ali. É questão do gramado, alguma irregularidade que está acontecendo e como a federação pode ajudar aí na recuperação desse gramado? Olha, Rei Pelé não é responsabilidade nossa no final, né? É responsabilidade do Estado. O Estado que é o dono do estádio e ele que cuida. A informação que a gente tem é que esse é o procedimento normal, né? Todo final de ano, o Rei Pelé, como o Municipal de Arapiraca, passa por manutenção e dentro dessa manutenção, uma das correções que são feitas é essa areia com couro e etc.
que naturalmente essa areia vai vir a descer e ocupar o espaço dela. Por conta de alguns eventos, inclusive amistosos, que teve o próprio CSA no final do ano, a manutenção acabou sendo retardada. E aí, como existia a expectativa da temporada começar só no dia 11 de janeiro e a pré-copa acabou sendo um pouco mais cedo, acaba dando essa impressão de que o gramado está numa condição ruim. Mas a informação que eu tenho é que isso é normal, faz parte do procedimento corretivo que é feito ao final de cada ano e que nos próximos dias isso deve estar no seu devido lugar. Bom, presidente, essa foi a minha última pergunta. Eu vou passar agora para o Clebson, que ele tem uma pergunta. Desde já agradecer mais uma vez pela participação aqui no nosso programa Opus Esporte e sabe que as portas aqui do Opus Esporte estão abertas. Obrigado, Hélio. Presidente, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, o senhor continuar aí o dia, e a gente também já está quase estourando aqui o horário do nosso programa, o torcedor que já está aí, né, já ansioso para a estreia do Alagoano, logo depois a Copa Alagoas, pode ocorrer alguma mudança nessa estreia já no sábado, lá na cidade de Ribeirinha, ou já está tudo certo, o martelo batido, o torcedor pode acreditar aí na estreia do Alagoano? Só se tivermos mais alguma surpresa, né? Mas se tudo correr dentro da normalidade, o Prendense já está, inclusive, vendendo ingressos para o jogo, então o jogo acontece normalmente. A gente espera que seja o pontapé inicial da competição, como eu falei, com a expectativa de que seja uma grande competição do início ao final. Muito bem. Essa última pergunta é porque os anos anteriores teve, sim, alguma mudança, algum imprevisto, também do lado da parte da federação. O que acontece? Presidente, muito obrigado, espero que tenha gostado do nosso bate-papo. O Opus Esporte está de portas abertas. A Federação Alagoana, FAF, Federação Alagoana de Futebol, sempre bate um bolão aqui com a gente está sempre trazendo algumas informações da Federação Alagoana, como algumas ações que a gente acha muito importantes, sempre levando aí o pessoal que não tem acesso ao estádio, ao gramado, ao dia a dia do clube, a vestiário, algumas ações bacanas, como também instalação de câmeras e etc., de monitoramento. Muito bem, um trabalho realizado aí fantástico que, claro, só vem a somar para o futebol alagoano e mostrando para fora de Alagoas que a gente existe e está forte no futebol, presidente. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo disponibilizado aqui ao Opus Esporte na tela da TV Opus. Eu que agradeço, sempre as forças dos amigos.